Vamos falar de economia, porque a prévia da inflação em junho ficou em 0,39%, segundo o IBGE. O André Coelho já está de volta para falar sobre esse resultado que veio, assim, vamos falar um pouquinho, André, sobre esse IPCA que em relação ao de maio, com uma aceleração aí de preço de alimento, que é uma questão que sempre preocupa, né? Sempre preocupa, pega muito as famílias e acaba prejudicando quem precisa encher o seu carrinho, não é, Leilani? A gente observou um resultado um pouco abaixo do que o mercado estava prevendo, perdeu um pouco de força também em comparação com o mês de maio. Na tela você acompanha que ficou em 0,39% o IPCA 15, a prévia da inflação, agora para o mês de junho. No trimestre, a gente tem aí um resultado em 1,04% no trimestre encerrado agora no mês de junho, né? A ser encerrado em junho. E em 12 meses, um acumulado de 4,06%. Em mais um destaque, você vê que entre os setores, o que mais puxou a inflação foi mesmo o setor de alimentos, com uma alta de quase 1%. A gente tem fatores climáticos espalhados em várias regiões, afetando safras diferentes. Não dá para a gente esquecer da tragédia no Rio Grande do Sul, que, claro, continua influenciando na conta. Entre os alimentos, destaque para a batata inglesa, que subiu quase 25% de um mês para o outro. Lembrando que a batata também é diretamente prejudicada pelos efeitos lá no Rio Grande do Sul. O preço do leite subiu quase 9%, tomate avançou 6% e o arroz 4%. Do lado das quedas, a gente tem feijão, cebola e as frutas que ficaram um pouco mais baratas. Ainda na tela, os gastos com habitação ficaram mais caros agora no mês por causa de algumas contas, como a conta de água, que puxou o resultado em algumas regiões. Saúde e cuidados pessoais tiveram avanço por causa de reajustes no plano de saúde. Os preços de vestuário também subiram. Houve queda nos preços dos transportes. Você observa ainda na tela, o segmento ficou em baixa graças a uma queda de quase 10% nas passagens aéreas. Esse movimento confunde um pouco os economistas. A gente estava esperando um movimento de alta, tendo em vista agora as vésperas das férias de julho, as férias de julho. A gente sabe que isso acaba jogando o preço das passagens um pouco para cima. Não foi o que a gente observou. Ou tem algum problema específico nesse segmento, ou o brasileiro se preveniu e comprou as passagens agora de julho, um pouco antes, a ver no resultado fechado no mês. O que também chamou a atenção é que todos os combustíveis tiveram queda, tiveram um alívio agora nos primeiros dias agora do mês de junho. A gente lembra, a gasolina continua num movimento de defasagem em comparação com o que está sendo praticado no mercado internacional. Está mais barato aqui do que está mais barato no exterior, mas com isso a gente tem então um movimento, ao mesmo tempo a gente vê um movimento espalhado entre os combustíveis que caíram. O Gilberto Braga, economista do IBMEC, conversou com a gente, analisou um pouco esses dados e o que ele explica é que essa inflação, essa prévia de inflação, um pouquinho abaixo do que o mercado esperava e mostrando uma desaceleração em relação ao mês de maio, isso acaba dando um fôlego e um pouco de alívio para a equipe econômica. O governo está bastante pressionado para provocar aí uma queda de gastos, uma redução, um corte nos gastos públicos e também tem uma pressão vinda do Banco Central que está observando em algumas análises uma inflação prévia um pouco maior, uma previsão de inflação um pouco maior. Isso preocupa bastante o Banco Central, então o resultado que dá um pouco de fôlego acalma bastante a equipe econômica. Vamos ouvir um pouco do que disse o Gilberto Braga. Isso tira um pouco a pressão sobre a equipe econômica e melhora a possibilidade de uma negociação sobre o corte de gastos, dando um pouco mais, eu diria, de ar para o governo respirar, para a equipe econômica poder se mexer. Do que era esperado para a inflação, se confirmou que alimentos e bebidas, que têm uma consequência das chuvas do Rio Grande do Sul, foi o item que mais pesou, né? Então, essa expectativa se confirmou na medida em que foi muito elevado, sobretudo em alguns itens que não necessariamente têm uma relação direta com as chuvas do Rio Grande do Sul. Então, mostra que ainda há um cenário bastante conturbado, agravado por essa questão da cheia do Sul. Valdo, querido, vamos lá. Lado ruim, essa questão dos alimentos com o preço aí com essa tendência de alta,
como a gente já imaginava, por conta de tudo que a gente viu acontecer no Rio Grande do Sul, que, claro, acaba se refletindo, né? Por outro lado, a gente tem um resultado que vem abaixo da expectativa do mercado, que o Gilberto Braga diz aí que é bom, que dá um respiro para o governo. Você concorda? Concordo, viu, Leilane? Realmente, o mercado estava esperando ali 0,44%, 0,45%, similar ao que aconteceu no mês de maio, e acabou bem abaixo disso, né?